A credibilidade está no ar. Apresentação de Carlos Eduardo Pessoa e Ítalo Bianco. Confira os destaques desta quarta-feira, 30 de agosto de 2017. Acidente no bairro Armando Mendes. 3 carros colidem e condutores ficam feridos. Um dos motoristas de 60 anos ficou preso nas ferragens. Após perseguição a suspeito de assalto, 2 ambulantes são baleados no centro. Ministério Público Federal no Amazonas cobra da prefeitura o pagamento de aluguéis dos imóveis onde estão abrigados os indígenas venezuelanos. Amazoniano Mendes tem até o dia 6 de setembro para prestar conta de campanha eleitoral, segundo o TRE. Caixa deposita lucro do FGTS nas contas dos trabalhadores. E no esporte, Iranduba abre venda de ingressos para a final de Copa do Brasil de futsal. Em Manaus, a previsão para esta quarta-feira é de tempo parcialmente nublado a nublado. A intensidade do vento vai ser fraca e a temperatura vai ter mínima de 26 e a máxima de 36 graus. As informações são do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Bom dia, 3 carros colidem e condutores ficam feridos. Um dos motoristas era um idoso de 60 anos e ficou preso nas ferragens. O acidente ocorreu na zona leste da cidade, mas os detalhes desse acidente que vai trazer a Yolanda Mendes. Primeiramente, bom dia, Yolanda. Bom dia, Ítalo. Bom dia, Carlos, ouvintes da Rádio Rio Mar. Exatamente, Ítalo. Esse acidente aconteceu ontem por volta das 5h30, 5h45 da tarde, lá na Avenida Oitis, no bairro Armando Mendes, na zona leste de Manaus. Para se ter uma ideia, o Corpo de Bombeiros precisou ser acionado para retirar essas vítimas da ferragem. As vítimas foram o Auri Trindade Júnior, de 60 anos, que apresentou algumas escoriações pelo corpo, o Odélio da Silva, de 48 anos, que teve uma fratura na perna esquerda, e o Raulino da Silva, que teve um ferimento também na perna esquerda. Os feridos foram socorridos pelos ambulantes do serviço, pela ambulância, na verdade, do SAMU, e também, logo depois desse primeiro atendimento, eles foram levados para as unidades hospitalares mais próximas, até porque ontem o Corpo de Bombeiros informou que as circunstâncias desse acidente ainda não tinham sido informado, né? A perícia da Polícia Civil foi acionada nesse caso para verificar o que foi que aconteceu. Os veículos envolvidos foram uma S10, um carro modelo Gol de cor verde de placa JWJ 1432 e um outro carro também modelo Gol de placa OAN 2836. Os agentes do Manaus Trans foram acionados para controlar o engarrafamento que se formou naquela área. Você imagina, às 5h40, 5h30 da tarde, o horário já é onde as pessoas estão saindo do seu trabalho para retornar para casa, ou estão indo para a faculdade, quem estuda à noite, e ficou bem complicado realmente a Avenida Oitis, lá no bairro Armando Mendes, que é uma avenida bastante movimentada, a avenida principal lá do bairro Armando Mendes. Nós não sabemos aí as causas desse acidente, mas vale sempre ressaltar que é importante ter uma atenção bem redobrada no trânsito, principalmente trânsito de Manaus, que nos últimos dias tem sido bastante violento. Daqui a pouco nós vamos voltar com a área policial bastante movimentada. Ontem nós tivemos uma escola que foi invadida por assaltantes, inclusive os alunos foram feitos reféns dentro dessa escola, que fica lá, ela fica lá no bairro Lírio do Vale. Era por volta das 7h da noite, quando esses assaltantes invadiram essa escola, se fingindo ser alunos, mas esperaram os alunos retornarem desse intervalo que eles têm para a merenda, para anunciar o assalto dentro de uma sala de aula. Situação bem complicada. E ainda também tem outro caso, um caso de uma mãe que denunciou o próprio filho porque não aguentava mais ser assaltada pelo filho. Isso mesmo, ele pegava os objetos, na verdade ser furtada, né, pelo filho. Ele pegava os objetos
de dentro da residência, cafeteira, geladeira, e vendia para poder comprar droga. Esse menino tem apenas 16 anos e foi entregue para a delegacia, para a DEAI, que agora deve estar encaminhando essa criança, esse menino, né, 16 anos, esse adolescente, para fazer alguns procedimentos e para passar também por cuidados psicológicos, mas daqui a pouco nós vamos contar esses detalhes. Ítalo e Carlos. Nós estamos vivendo momentos em que jovens pode ser até pais de família, idosos, crianças. A droga causa o mesmo efeito em todos, portanto, o melhor mesmo é ficar longe disso, e parece que muita gente ainda não entendeu, porque parece que cada dia mais cresce, né? Essa problemática do consumo de drogas, e aí uma das consequências é a violência também, que estoura aí em todas as capitais em todo o Brasil. O juiz federal substituto Irã Armênio Xavier Pereira condenou o município de São Gabriel da Cachoeira a adotar providências necessárias para cessar a poluição do Rio Negro. As ações devem ser feitas por meio de identificação e lacre de ligações clandestinas de esgoto, inclusive no sistema de drenagem pluvial, com a atuação dos infratores. A decisão prevê multa de até R$200 mil. Na sentença, o magistrado determina ainda que o réu implante, execute e mantenha em funcionamento o sistema público de tratamento de esgotos sanitários para a cidade. O município de São Gabriel da Cachoeira deve apresentar projeto ao IPAAM, com cronograma para execução de cada etapa no prazo de 180 dias. A assessoria de comunicação da prefeitura do município disse que até o momento o prefeito Clóvis Moreira Saldanha e a procuradoria não foram notificados. O valor da multa deve ser revestido em benefício de execução das ações previstas no Plano Municipal de Saneamento Ambiental de forma comprovada em cumprimento da sentença. Em caso de descumprimento das determinações, o magistrado fixou a multa no valor mensal de R$5 mil até o valor atingir o montante de R$200 mil a ser revertido em benefício da execução de ações previstas no Plano Municipal de Saneamento Ambiental. O Ministério Público Federal pode abrir procedimento administrativo próprio para acompanhar o cumprimento dessas medidas que são necessárias à execução integral das determinações. E ontem, mais de 300 alunos da Escola Municipal Elvira Borges, no bairro Compensa, participaram de um ciclo de palestras e brincadeiras. A ação faz parte da Jornada de Justiça e Cidadania, idealizada pelo Tribunal de Justiça do Amazonas, por meio da Coordenadoria da Infância e Juventude. A atividade trabalha de forma dinâmica temas atuais da sociedade. Segundo a pedagoga da Coordenadoria da Infância e Juventude, Fernanda Pereira, a ação tem como ideia aproximar os serviços da Justiça, Saúde e Habitação ao público-alvo, que são as crianças e adolescentes. Essa ação, o nome dela é Jornada de Justiça e Cidadania. Ela acontece da seguinte maneira: a gente convida várias secretarias e vários órgãos, pode ser ONG, secretarias municipais, estaduais, vários órgãos que têm atuação na área da infância e juventude, para vir para a escola ministrar palestras, oficinas, atividades nas salas de aula para os estudantes. O objetivo dessa ação é justamente promover essa proximidade, essa aproximação entre os serviços e o nosso público-alvo, que são as crianças e os adolescentes. De acordo com a gestora do Programa de Redução da Violência, Edmeia Holanda, os alunos foram alertados sobre o uso indevido de drogas e a consequência de se tornar um dependente químico. O nosso maior objetivo de estar aqui nesta escola hoje e nas demais escolas que virão é esclarecer as crianças sobre as causas e as consequências do uso da droga. Não somente da maconha e da cocaína, mas do tabaco, do álcool, porque o tabaco, ele é o teu maior inimigo, porque você leva ele para todos os cantos e ele só mata mais de 200 milhões de pessoas por ano. Mas na tarja preta do cigarro está escrito que ele contém 4.750 substâncias químicas. E muitas vezes eu, como pai, como mãe, como tia, como avó, estou fumando para o meu neto ver, estou fumando para o meu filho ver, e isto causa doenças, e isso causa morte na família. Em breve, outras 5 escolas municipais vão receber a visita dessa caravana.
5h41. Nos próximos meses, a estratégia de atenção integrada às doenças prevalentes na infância vai ser implantada em Manaus. A tentativa é diminuir as doenças específicas e a mortalidade de crianças entre 2 meses a 10 anos de idade. Originalmente, a estratégia contempla a faixa etária de 2 meses a 5 anos de idade, mas em Manaus será diferente, estendendo o atendimento para evitar que esse público fique sem assistência em relação a outras doenças. Segundo a chefe do Núcleo de Saúde da Criança e do Adolescente da Censa, a enfermeira Ivone Amazonas, a ideia é promover a melhoria da qualidade da atenção prestada aos pequenos. O EDP Criança, ele traz essa proposta, né? Trabalhar justamente a redução da morbidade e mortalidade. E nesse contexto, os benefícios principais é identificar sinais clínicos que permitam fazer uma triagem rápida, quando a natureza de atenção requerida pela criança não precisa de um hospital, não precisa ser hospitalizada. Ampliar e qualificar as ações de atenção integral à criança e diminuir essa morbidade e mortalidade, justamente nessa criança de 0 a 4 anos e principalmente com esse foco pensando nessa criança até 10 anos. É essa criança que nós vamos ter esse olhar diferenciado. Para isso, a qualificação dos profissionais é essencial. E a Prefeitura de Manaus, ela vem justamente fortalecendo todo esse trabalho para que a gente possa ter realmente qualidade de vida para as nossas crianças, futuro adulto e, consequentemente, quem ganha com isso, né, é a população, é a comunidade, e aí a gente está envolvida nesse processo justamente para apoiar e difundir toda essa ação. Uma oficina piloto para os 60 profissionais que irão atuar na implantação da estratégia está programada para acontecer entre 13 e 15 de setembro. Os participantes vão conhecer melhor a estratégia de atenção integrada às doenças prevalentes na infância e receber, então, orientações sobre avaliação e classificação de doenças, entre outros temas. E os trabalhos de reconstrução da ponte na Avenida Professor Newton Lins, no Parque das Laranjeiras, bairro Flores, entraram em uma nova etapa. Com a demolição do tabuleiro de concreto da antiga estrutura da ponte, será dada continuidade aos serviços de implantação das estacas raiz, responsáveis pela sustentação da estrutura. A atual ponte foi construída ainda com a tecnologia antiga de gabião, que são estruturas de pedras armadas com fios de aço usada para estabilização. Esses serviços emergenciais foram iniciados logo após ao laudo técnico da Defesa Civil do município apontar risco iminente de desabamento. Para a execução dos trabalhos no trecho da pista sentido Torquato Tapajós, Parque das Laranjeiras, os condutores estão sendo direcionados para o tráfego no contrafluxo e, após a passagem do trecho interditado, podem retomar o itinerário pela via normalmente. Uma das opções para evitar o trecho em obras nos 2 sentidos é acessar a Rua Dallas, no Parque das Laranjeiras, que faz a ligação entre as avenidas Tancredo Neves e Newton Lins. Além da nova ponte, um anel viário também está sendo construído no local e, com a conclusão da obra, quem trafega pelo Aeroclube não vai mais entrar direto no bairro de Flores. O motorista terá que contornar pela nova alça de retorno e assim se espera que o engarrafamento seja amenizado na entrada do bairro em horários de pico no trânsito. Jornal Primeira Hora. A credibilidade está no ar. E a FEAM, Agência de Fomento do Estado do Amazonas, está acrescentando ao seu portfólio linha de financiamento especialmente destinada a projetos de inovação tecnológica, a InovaCred. A FINEP, financiadora de estudos e projetos, habilita a FEAM a financiar até R$500 mil por projeto de empresas que investem na inovação de produtos ou serviços. O convênio entre as duas instituições será assinado nesta quarta-feira, dia 30, às 15h30 da tarde, entre Marcelo Camargo, do Departamento de Programas Descentralizados da FINEP, e o presidente da FEAM, Alex Del Giglio. A agência de fomento passa a ser o agente financeiro oficial da FINEP no Amazonas, que tem como missão estimular o desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação. O credenciamento da FEAM como agente financeiro da FINEP amplia a capacidade de atuação da instituição no estado, atendendo parte do público que procura a instituição para o financiamento de projetos de inovação. A nova fonte de recursos que virá do programa InovaCred da FINEP
se soma ao orçamento da instituição para este ano de R$107 milhões, dos quais 66 milhões são destinados ao microcrédito. Serão apoiados projetos que tenham aplicação em setores como agronegócio, eletroeletrônica, tecnologia da informação, bioeconomia, biotecnologia, energia, petróleo e gás e meio ambiente. Agora são 5h46 em Manaus. Um abono proveniente da sobra de recursos do Fundeb no valor da ordem de R$236 milhões começa a ser pago a partir de setembro. Dependendo da carga horária do servidor, os valores variam de R$6 mil a R$18 mil. O anúncio foi feito durante reunião de trabalho com aproximadamente 3 mil profissionais da educação. O governador interino Davi Almeida explica à categoria como o pagamento será realizado e quem tem direito ao abono. Esse recurso, ele é um recurso carimbado, recursos que já estão no caixa, recursos que já estão aportados aos cofres do Estado, e nós vamos fazer aqui o pagamento parcelado, né? São 4 parcelas, o total para cada professor vai ser algo em torno de R$6.500. Professor que tem 20 horas, 40 horas é dobrado, 60 horas triplicado, portanto, o professor não vai precisar mais estar fazendo empréstimo no final do ano. É um recurso devido 60% para o professor e que nós vamos reverter efetivamente para o pagamento deles. Eu acredito que nós vamos contemplar dessa forma mais de 30 mil servidores da educação, professores e pedagogos. De acordo com o secretário de Estado de Educação, Arone Dentes, o abono será pago por hora-aula, que pode ser de 20, 40 e 60 horas. Os profissionais que atuam com carga horária de 20 horas devem receber aproximadamente R$6 mil. Já os de 40 e 60 horas, respectivamente, R$12 mil e R$18 mil. O valor será parcelado em 4 vezes, como explica o secretário. Todos os professores que estão na folha de pagamento e os pedagogos receberão esse que é o maior abono pago a professores da história do Amazonas. Eles serão pagos em 4 parcelas, que serão pagos agora em setembro, outubro, novembro e dezembro. A professora Dora Brasil recebeu com entusiasmo a notícia e considera o pagamento uma valorização do professor. Significa o reconhecimento do trabalho do professor, visto que essa verba é do Fundeb e deve ser destinada, há muito tempo não vinha sendo, mas agora achei de extrema relevância que ele destine esse dinheiro ao que deve ser mesmo destinado, que é valorizar o educador e a educação. Eu acho que é um enorme incentivo, porque você veja, o último valor foi R$500 por cadeira e a vida é material. A vida depende de dinheiro, embora não seja só o dinheiro que traga a felicidade, mas ele define um padrão de vida. O anúncio foi realizado no Centro de Convenções Vasco Vasques. E ainda sobre o governador interino Davi Almeida, ele esteve ontem no Tribunal de Contas do Estado, TCE, para entregar aos conselheiros documentação que comprova que as contas do Estado estão equilibradas. O governador ressaltou que vai disponibilizar o saldo de todas as contas do Estado na internet, como forma de atestar que sua gestão é transparente e responsável. Davi Almeida assinalou que sua gestão conseguiu pela primeira vez em mais de 2 anos tirar o Estado do Amazonas do limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal com sua folha de pagamento. No mês de julho, os gastos com salários e previdência dos servidores do Estado consumiram 45,9% da receita corrente líquida. É a primeira vez desde fevereiro de 2015 que o Estado fica abaixo dos 46,5%, que é o limite prudente com esta fonte de despesa. Outro ponto apresentado pelo governador Davi Almeida diz respeito ao déficit do Estado. Segundo o governador, em maio, quando assumiu o governo, o déficit estadual era de 634 milhões. Em pouco mais de 3 meses de gestão, o valor diminuiu para 102 milhões. E aí vem a resposta, então, de ontem que o amazonino estava fazendo um levantamento, né? Dizendo que gostaria que entregasse o Estado sem dívidas. E aí o Davi Almeida, então, responde aqui pra gente. Então tá, né? Vamos acompanhar mais. Essa história é mais um capítulo, na verdade. É um alfinetando o outro. Política. E Caixa deposita lucro do FGTS nas contas dos trabalhadores. As informações com Vitória Lima.
Caixa Econômica Federal depositou 7,2 bilhões de reais do lucro do FGTS nas contas dos trabalhadores antes do prazo definido por lei, que seria no dia 31 de agosto. Com o resultado de 14,5 bilhões do FGTS do ano passado, foram distribuídos 7,2 bilhões de reais para os 88 milhões de trabalhadores no país. Em nota, a Caixa informou que a Lei número 13.446 de 2017 não prevê a possibilidade de saque dos resultados do FGTS. Os trabalhadores poderão sacar os valores de suas contas vinculadas de acordo com as regras atuais, estabelecidas pela Lei 8.036/90, como nos casos de demissão sem justa causa, aposentadoria e término de contrato por prazo determinado. O cálculo foi feito com base no valor em conta até dezembro do ano passado, o que vai possibilitar a retirada da quantia, mesmo se já tiver efetuado o saque de contas inativas no primeiro semestre desse ano. A consulta sobre o depósito do lucro pode ser acessada no site da Caixa ou por meio do número 0800 726 2017. Vitória Lima, Rádio Rio Mar, Jornalismo Total. 5h52. Depois de ser avaliada como a capital brasileira que mais cumpriu a Lei de Responsabilidade Fiscal em 2016, segundo a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, Manaus foi considerada como exemplo a ser seguido pelos demais municípios do Amazonas no que se refere à questão da transparência. O reconhecimento à gestão municipal foi feito ontem pelo Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. Segundo o prefeito Arthur Neto, a Lei de Responsabilidade Fiscal contribui para o equilíbrio das finanças do município. O equilíbrio fiscal, ele é feito para gerar recursos saudáveis para o investimento. Ele é feito para dar sustentabilidade aos governos. Então, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela foi uma grande medida adotada no governo do presidente Fernando Henrique, com a incompreensão de muitos setores políticos na época, mas hoje em dia todo mundo percebendo que ela é o limite, ou seja, eu sempre digo, eu faço qualquer coisa desde que eu não me coloque frontalmente contra a Lei de Responsabilidade Fiscal. Eu tenho muito cuidado com isso. Então, isso é que faz a gente ter como pagar funcionário em dia, como pagar 13º em dia, como fazer o que a gente tem feito com recursos muito próprios, que são escassos, de investimentos em infraestrutura, em saúde, em educação, é o equilíbrio fiscal. Então, para mim, a base de tudo está no equilíbrio fiscal, em você ter a capacidade de controlar as suas contas e de poder ter saúde para ter um saldo que você provoca com austeridade, um saldo para investimento na cidade. Para o presidente da Corte de Contas, Ari Jorge Moutinho, as boas práticas da capital amazonense e do portal da Transparência Municipal devem ser seguidas pelos municípios do interior do Amazonas. Eu entendo que as prefeituras do interior têm que cada vez mais se modernizarem, têm que se integrarem, e eu gostaria de pedir que o data center, que foi adquirido através de empréstimo do governo federal, convide e abra para as prefeituras do interior, porque foi uma modernização muito grande e que, na devida proporção do tamanho de cada município do interior, eles tentem fazer pequenas unidades daquela. E eu entendo que aquilo é um modelo a ser seguido pelos nossos municípios do interior. Entendo a dificuldade, entendo a distância, entendo que nós temos um estado continental, mas o que a Prefeitura de Manaus, a Secretaria de Fazenda do município conseguiu na gestão passada e nessa reeleição, eu entendo que avançou bastante nessa modernização e os prefeitos do interior deveriam visitar e compartilhar com esses avanços. O prefeito Arthur Neto ainda convidou o presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas para participar no próximo dia 12 de setembro de um evento na sede da Firjan para falar do que Manaus tem feito para manter esse equilíbrio fiscal e as contas organizadas. Jornal Primeira Hora. O candidato eleito para ocupar o cargo de governador do Amazonas, Amazonino Mendes, deve apresentar suas contas de campanha para análise até o dia 6 de setembro, segundo data definida pelo Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. O segundo turno da eleição suplementar foi realizada no último domingo, dia 27, no Amazonas. Amazonino foi eleito para assumir o governo até o final de 2018. O candidato recebeu 59,21% dos votos válidos, o que corresponde a 782.933 votos, enquanto seu adversário, Eduardo Braga, do PMDB, ficou com 40,79% com 539.318 votos. A diplomação ocorre no dia 2 de outubro. E o vereador Mauro Teixeira alertou sobre a importância de analisar e debater o tema do Pacto Federativo, devido à distribuição de impostos arrecadados voltarem para os estados e municípios de forma muito aquém das necessidades. Segundo Teixeira, eles são distribuídos de forma desigual pelo governo federal, sendo as regiões do Norte e Nordeste
as mais afetadas. O vereador afirma que o modelo no formato de pirâmide da arrecadação do dinheiro público pelo governo federal recolhe tudo para Brasília e faz o fatiamento de forma que acha melhor. Ele explica ainda que essa ação é um exemplo de quem prioriza certos setores e deixa outros desfavorecidos. Mauro Teixeira ainda destaca que, por conta dessa situação, no 5º Congresso Nacional de Legislativos Municipais, os vereadores assinaram uma moção de repúdio, dizendo que não aceitam o aumento de impostos. O documento já foi protocolado e entregue ao ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha. E o Ministério Público Federal no Amazonas cobra da Prefeitura o pagamento de aluguéis dos imóveis onde estão abrigados os indígenas venezuelanos. As informações com Samara Souza. O Ministério Público Federal no Amazonas encaminhou ofício à Prefeitura de Manaus solicitando esclarecimentos de que o aluguel de imóveis destinados a abrigar os indígenas venezuelanos Warau em Manaus não está sendo pago. No mês de julho, o governo federal oficializou o repasse de R$720 mil à Prefeitura, valor destinado ao atendimento dos indígenas venezuelanos na capital amazonense, incluindo despesas com abrigamento e aluguel de imóveis, alimentação, higiene e limpeza. Os proprietários dos imóveis também buscaram apoio junto ao Ministério Público Federal no intuito de regularizar a situação. De acordo com o secretário municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos, Elias Emanuel, a prefeitura está dependendo de documentos dos imóveis que estão irregulares. Só após a regularização dos mesmos será possível efetuar o pagamento dos aluguéis. O que nós precisamos é de regularidade documental dos imóveis. Tem gente que está devendo conta de luz, de água, tem gente que está devendo IPTU, e o nosso jurídico está apressando para ver se a gente consegue. Olha, que coisa mais bizarra. O problema agora não é dinheiro, o problema é regularidade documental desses imóveis. Elias Emanuel esclareceu também que os recursos repassados pelo governo federal em caráter emergencial estão guardados justamente para atender de maneira imediata a situação dos indígenas. A Prefeitura de Manaus não pode pegar um centavo desse dinheiro destinado pelo governo federal para o plano de assistência aos índios Warau e colocar em outro lugar. Não existe essa possibilidade, senão tanto eu quanto o prefeito seríamos processados por improbidade. A gente só pode gastar dentro do plano de trabalho e assistência dos indígenas do Warau. Desde março deste ano, o Ministério Público Federal tem acompanhado as medidas adotadas pelas entidades governamentais no atendimento a centenas de indígenas venezuelanos que chegaram a Manaus, fugindo da escassez de alimentos e produtos na Venezuela, decorrente da crise econômica daquele país. Samara Souza, Rádio Rio Mar. Jornalismo total. E ontem o vereador Jaildo dos Rodoviários cobrou a agilidade dos órgãos competentes no processo de licitação do sistema de transporte alternativo e executivo. Ele destacou que a frota precisa de renovação urgente durante o uso da tribuna na Câmara Municipal de Manaus. No último dia 23, o parlamentar participou de uma reunião com representantes do transporte alternativo e executivo, além da Comissão de Transporte, Mobilidade Urbana e Acessibilidade da Câmara. Na ocasião, foi decidido pela realização de uma audiência pública entre o Tribunal de Contas do Estado e o Ministério Público do Estado e da Superintendência Municipal de Transportes. A categoria pediu agilidade no processo de licitação que está em andamento desde 2014, após a regulamentação dos transportes e alternativos executivos na cidade. Na época, o processo foi suspenso pelo TCE. Olha, a gente vai falar agora com a Yolanda Mendes, que nós vamos trazer um caso de alunos que foram assaltados no Lírio do Vale, na zona centro-oeste da cidade. É isso mesmo, Yolanda? Exatamente, Ítalo. Fingindo ser alunos do colégio, esses dois homens armados com pistola invadiram na noite de ontem essa escola, a Escola Estadual Antônio da Encarnação Filho, que fica no Lírio do Vale 2, na zona oeste de Manaus. Eles roubaram celulares,
de mais de 20 alunos durante o início da aula da turma 3 do 3º ano do ensino médio. Para se ver, não está seguro nem dentro da própria escola. O professor fazia a chamada dos alunos, ele também foi assaltado, inclusive. Esse assalto aconteceu por volta das 8h30 da noite. Um dos bandidos ficou na porta da classe com uma arma na mão e o outro começou a pegar todos os celulares dos alunos e também do professor. Os alunos informaram que os dois entraram na escola fingindo ser estudantes novatos da instituição. Eles chegaram lá na escola, estavam trajando a farda do colégio, uma calça jeans e uma blusa branca. Começaram a conversar com os alunos, dizendo que eram novatos, que tinham sido transferidos, que ontem era o primeiro dia de aula deles, mas na verdade eles já estavam de olho para ver a movimentação, se tinha segurança ou não. E como viram que lá não tinha nenhum tipo de segurança armado, então quando os alunos retornaram do intervalo, eles já chegaram anunciando o assalto. O professor começou a fazer a chamada quando essa dupla já chegou na sala e já anunciou que realmente era um assalto. Inclusive, um dos alunos foi empurrado, foi agredido dentro dessa sala de aula e, segundo informações, esse boletim de ocorrência foi registrado no 19º DIP. Logo após os assaltantes realizarem esse roubo, esse assalto, logo os dois saíram correndo, foram para uma quadra de esporte na escola e pularam o muro dos fundos da instituição. E o pior, muitos estudantes acreditam que eles receberam também informações de outros alunos. Então, bem complicada essa situação. Agora a polícia vai investigar esse caso para tentar chegar até esses dois rapazes que realizaram esse assalto, que fizeram esses alunos reféns lá na escola que fica no Lírio do Vale 2. E é importante ressaltar que a prefeitura, a CEMED, nesse caso é da SEDUC, da Secretaria de Estado, então é preciso redobrar a segurança nessas escolas, porque não é o primeiro assalto que acontece, principalmente nesse horário noturno, 8 horas da noite, 9 horas da noite, é o momento que eles estão aproveitando para realizar esses assaltos. Vamos também às notícias do Instituto Médico Legal. Deu entrada agora, por volta das 5 horas da manhã, um corpo que foi encontrado lá na rua Quintino Bocaiúva. Ele foi encontrado em um hotel lá na área central da cidade. Ainda não se sabe o motivo da morte. O ML suspeita que seja overdose, mas ainda está passando pela perícia. Foi também reconhecido o corpo do Sidney Araújo de Souza, de 32 anos. Ele foi vítima de arma de fogo no dia 28 de agosto. A família foi reconhecer o corpo do Sidney ontem à tarde. Deu também entrada no Instituto Médico Legal a dona Maria Alzenira da Silva Rocha, de 60 anos. A morte dessa senhora, nós relatamos inclusive porque ela foi vítima aí de na verdade foi um acerto de contas que aconteceu lá no ramal do Brasileirinho na semana passada. Inclusive o esposo dessa senhora foi morto também e um outro amigo foi morto durante esse acerto de contas. A dona Maria Alzenira, ela foi baleada, ficou em estado grave, ficou internada no hospital e pronto-socorro Platão Araújo, mas infelizmente ontem ela faleceu e deu entrada no Instituto Médico Legal. Vamos também falar, Ítalo, sobre um caso que nós relatamos no início do jornal, sobre esse adolescente de 14 anos. Ele foi apreendido ontem por policiais da Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais. E por incrível que pareça, ele foi denunciado pela própria mãe, uma senhora de 51 anos que não aguenta mais o próprio filho. Ela informou para o delegado que o filho costuma roubar várias coisas dentro da residência e que essa senhora e esse rapaz de 16 anos, eles moram lá no bairro Monte das Oliveiras, na zona norte de Manaus,
e a vizinhança também já conhece que realmente esse rapaz faz vários assaltos para vender e para comprar droga. O jovem disse em depoimento que ele costumava assim roubar esses objetos, cafeteira, ventilador, celular, roubava até mesmo o dinheiro dos familiares e que roubava para vender e para comprar droga, na verdade, né? Então, um caso bem complicado. Ele continua lá na delegacia, na DEAI, e agora a família deve ser chamada, né? Porque o menor é usuário de drogas e ele vai ficar à disposição do Ministério Público. Então, mais uma situação bem complicada e mais um jovem aí vítima da droga, né? Que tem realmente tirado aí o sossego de muitas famílias. Ítalo e Carlos. E nós seguimos aqui com os casos de polícia. Robson Douglas Lopes da Silva, de 20 anos, conhecido como Douguinha, foi preso por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. A prisão aconteceu na comunidade Grande Vitória, bairro Gilberto Mestrinho, na zona leste da cidade. Por meio de denúncia, a equipe policial soube que um jovem estaria comercializando drogas naquela região. E de acordo com a polícia, durante as investigações que ocorreram ao longo de 3 semanas, os policiais identificaram a residência de Robson e depois que ficaram nas proximidades do imóvel, abordaram então Doguinha no momento em que ele estava em frente da casa. Durante buscas no lugar, a polícia apreendeu 254 trouxinhas de droga, além de uma porção média de pasta base. No imóvel, ainda foi encontrado um revólver com numeração raspada, uma arma caseira, um cartucho intacto e uma balança de precisão, conforme a polícia. Na unidade policial, durante consulta ao Sistema Integrado de Segurança Pública, o CISP, foi verificado que Doguinha possui passagem pela polícia por porte ilegal de arma de fogo. O infrator foi preso em junho de 2016, juntamente com um comparsa, dentro de um ônibus do transporte coletivo na zona leste da cidade, com uma espingarda e um simulacro de arma de fogo. E 2 ambulantes foram baleados ontem no cruzamento das ruas Henrique Martins e Lobo da Almada, aqui no centro de Manaus. Júlia da Silva, de 38 anos, foi atingida no braço direito e um vendedor de água de nome não informado foi atingido de raspão na barriga. O caso aconteceu após o furto de um celular na frente de uma loja na rua Miranda Leão. Na ocasião do assalto, a polícia militar foi acionada e o homem foi perseguido entre os vendedores ambulantes. Durante a confusão, houve troca de tiros e as vítimas foram baleadas. O suspeito conseguiu fugir e nenhuma ocorrência foi registrada sobre o caso. Jornalismo com credibilidade. 6h13. A Prefeitura de Manaus disponibilizou o link para inscrição no curso de Legislação Previdenciária de Regime Próprio de Previdência Social, os RPPS, do município. As aulas acontecem no período de 2 a 5 de outubro, das 3 às 5 da tarde, na sede da Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional, ESP. A diretora da Manaus Previdência, Daniela Benayon, vai ser a responsável por ministrar as aulas. Segundo ela, o curso apresenta uma grande demanda e, se for o caso, a secretaria vai abrir novos cursos sobre o assunto. A minha avaliação é de felicidade, que a Manaus Previdência está conseguindo perseguir a sua visão de estimular, de plantar no servidor aquela semente da preocupação com a Previdência. O servidor ele deve se preocupar desde o momento que ele entra no serviço público com o seu futuro previdenciário, e essa não era uma realidade que nós víamos no município e que hoje começamos a ver. Um exemplo é que abrimos 3 turmas, 2 já estão esgotadas e a terceira já está em andamento quanto às inscrições. A nossa expectativa é de que os servidores aproveitem bastante o curso que inicia hoje e termina na quinta-feira, e dependendo da necessidade, a Manaus Previdência está disposta a abrir novas turmas para atender todos aqueles que tenham interesse em aprender um pouco sobre legislação previdenciária aplicada ao regime próprio de previdência. O curso tem como público-alvo agentes setoriais de recursos humanos, assistentes sociais, psicólogos, assessores técnicos e jurídicos de toda a estrutura do Executivo Municipal. Para se inscrever, os interessados devem acessar o portal esp.manaus.am.gov.br, clicar em capacitação e fazer a pré-inscrição.
E começa hoje o recebimento da documentação dos 5.972 contemplados na primeira chamada do programa Bolsa Idiomas PBI. Os candidatos vão ter até sexta-feira, 1º de setembro, para comparecer então à ESP na zona centro-sul da capital. Nos dias da entrega de documentos, a escola funcionará das 8 às 6 da tarde. A ESP fica na Avenida Professor Newton Lins, Parque das Laranjeiras, bairro de Flores. E se você quiser ter mais informações, basta acessar o portal esp.manaus.am.gov.br/Bolsa Idiomas. 6h15. Após a baixa procura, o Ministério do Turismo prorrogou até as 4h da tarde de amanhã o prazo para os estudantes brasileiros de turismo e hospitalidade se inscreverem e concorrerem a uma das 120 bolsas do Programa de Qualificação Internacional. Os interessados em participar dos cursos no Reino Unido têm que ter obtido pontuação acima de 600 no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, comprovar proeficiência em língua inglesa, além de ter cursado no mínimo 20% e no máximo 80% do currículo do curso superior. Para ocupar as vagas, o Ministério do Turismo excluiu a alimentação de 10 estudantes por instituição de ensino superior. Essas vagas são destinadas a alunos regularmente matriculados em cursos de bacharelado, licenciatura, tecnólogo e também turismo ou hospitalidade. O chefe da Assessoria de Relações Internacionais do Ministério, Rafael Luizzi, aponta benefícios da capacitação oferecida aos estudantes de todo o país. O Programa de Qualificação Internacional é uma excelente oportunidade para todos os jovens brasileiros que querem se aprimorar tanto em turismo e hospitalidade quanto numa língua estrangeira. Eles vão estudar em escolas universitárias do Reino Unido. O programa é totalmente gratuito. Nós arcamos com todos os custos que os jovens possam ter a partir do momento que eles saem do Brasil até o seu retorno. Além disso, esses jovens, quando retornarem ao Brasil, eles vão ter uma possibilidade muito maior de ser inserido no mercado de trabalho aqui no Brasil. As inscrições começaram no dia 17 de julho e podem ser feitas através do endereço eletrônico inscrição@caps.gov.br. O tempo de duração é de aproximadamente 11 semanas, com aulas teóricas e práticas. E Café e Debate é um projeto cultural que proporciona cursos de aperfeiçoamento pessoal e profissional promovido pela Paulus Livraria. Em resposta aos apelos do Papa Francisco por uma igreja missionária, vai ser realizado um curso que pretende abordar temas fundamentais e complementares para uma igreja em estado permanente de missão. O facilitador será o pós-doutorado em antropologia Padre José Carlos Pereira, autor de 67 livros. O curso será dividido em 2 dias, 22 e 23 de setembro, no valor de R$40. As inscrições podem ser realizadas no Centro Pastoral que fica no Cefam, na Avenida Joaquim Nabuco. Em caso de dúvidas, ligue para o 3212-9029. Seis horas e 18 minutos e mais de 160 obras inéditas compõem a exposição que o artista plástico Sérgio Cardoso inaugura hoje na Galeria do Instituto Cultural Brasil, Estados Unidos, recebeu. Code Time, ou Código do Tempo em português, fica em cartaz no espaço até o dia 13 de outubro com acesso gratuito. Organizadas em instalações visuais, as obras de exposição podem ser apreciadas como livros que registram então o Código do Tempo que Sérgio captou ao longo do seu processo criativo. Em Code Time, pintura e fotografia aparecem lado a lado quando não estão sobrepostas. Pintura sobre foto ou foto sobre foto. As preferências à linguagem cinematográfica também estão presentes na exposição. E o Museu Amazônico apresenta a coleção arqueológica adquirida durante a obra do gasoduto Coari-Manaus. A exposição Patrimônios Amazônicos Revelados está aberta a partir de hoje e segue até 27 de outubro, na sede do museu, situada na Rua Ramos Ferreira, no centro. O público poderá conhecer restos ósseos de peixes como o tambaqui e o pirarucu, que já eram consumidos há pelo menos 2.000 anos naquela região, além de utensílios de antigas populações que ocuparam a área.
Então essa é uma importante oportunidade para quem aprecia a história, no caso aqui do Amazonas, e muito legal descobrir toda essa história aí nesse Descoberta depois da escavação para a obra do gasoduto Quari-Manaus. 6h20 e já está entrando aqui nos estúdios ela que vem toda perfumada, trazendo toda a sua alegria, Samara Souza, que vai dar detalhes do Rio Mar em Notícias logo mais para você. Quais são os destaques de hoje, Samara? Muito bom dia para você. Bom dia, Ítalo, gostei do perfumado. Bom dia, Carlos. Bom dia ao Anderson, que está na mesa de áudio. E bom dia para você que está acompanhando a nossa programação de qualquer ponto desse imenso interior e na capital amazonense, pela 103,5. Você vai conferir logo mais no Rio Mar em Notícias, primeira edição, uma entrevista com a presidente da Comissão da Mulher Advogada, doutora Maria Gláucia Barbosa. Atualmente, estima-se que ocorram, em média, mais de 5 mil mortes de mulheres por causas violentas a cada ano. E amanhã, a OAB Seccional Amazonas vai realizar um seminário sobre o feminicídio. E para esclarecer e alertar sobre o assunto, a gente vai conversar com a presidente da Comissão da Mulher Advogada aqui da OAB Amazonas. Imperdível, hein? E taxistas de Manaus lançaram um novo sistema. É o táxi compartilhado, passa a funcionar a partir de hoje. Tem gente, o cliente vai pagar até R$10 com esse táxi compartilhado. Quer saber mais? Você vai conferir mais na reportagem de Yolanda Mendes, logo mais no Rio Mar e Notícias. E nesta quarta-feira você vai conferir no quadro Pesquisa e Inovação tudo sobre um projeto que transforma lixo orgânico em ração para animais. É uma pesquisa desenvolvida no Amazonas e está transformando esse lixo orgânico de feiras e restaurantes de Manaus em ração para animais. Muito bacana essa pesquisa e vale a pena conferir a entrevista com o pesquisador que está desenvolvendo esse projeto. E ontem foi lembrado o Dia Nacional de Combate ao Fumo. E hoje, no Rio Mar e Notícias, você vai ter a oportunidade de conferir uma reportagem que, além dos benefícios à saúde, parar de fumar traz uma grande economia para o bolso. Imperdível, gente. E após anos de ruas com remendos e buracos, a Prefeitura de Manaus recapeou no ano passado algumas avenidas na Cidade Nova, na zona norte de Manaus. Mas o asfalto de algumas delas está se transformando em um rastro de poeira e causando dor de cabeça, tanto para os moradores quanto para os donos de estabelecimentos comerciais. Como é que é feito esse asfalto, hein, gente? Para trazer tanta dor de cabeça. Na hora ficar tão bonito esse remendo, mas depois se transforma ou num mondrongo ou num novo buraco e numa nova dor de cabeça para os moradores. E não adianta de nada, é verdade. Só dinheiro jogado fora. E você vai conferir reportagem completa no Rio Mar em Notícias, primeira edição, logo mais às 7 da manhã, aqui pela sua rádio Rio Mar FM. Bom dia. Bom dia, muito obrigado, Samara. Chegou a hora de falar de esporte. Iranduba tá vindo aí na final, hein? Iranduba abre venda de ingressos para a final da Copa do Brasil de futsal. Bruno Elander vai trazer as informações. O Iranduba enfrenta o Leões da Serra de Santa Catarina nesta sexta-feira pelo confronto de ida da final da Copa do Brasil de futsal feminino e espera contar com o apoio do público. A partida vai ser no ginásio poliesportivo do Amazonas, antiga Arena Amadeu Teixeira, e os ingressos começam a ser vendidos hoje ao preço de R$20 a inteira e R$10 a meia entrada. Para chegar à decisão, o Hulk da Amazônia eliminou o Valência de Roraima, o Alfa de Rondônia e o Unifor do Ceará. O duelo de volta da final contra a Leões da Serra, em Santa Catarina, vai ser no dia 9 de setembro. Para contar com a capitã Jennifer Becker, convocada para a Seleção Brasileira de Futebol Feminino principal, para 2 amistosos na Austrália, nos dias 16 e 19, o Iranduba vai pedir o adiamento da apresentação da jogadora à equipe nacional, programada para o dia 8. Hoje e amanhã, o time treina às 9 horas no local do jogo. Bruno Elander, Rádio Rio Mar, jornalismo total. Jornal Primeira Hora. A credibilidade está no ar.